Bem, pessoal, sejam todos bem-vindos, né, a mais uma aula do canal. Então, hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo e uniforme, características do MRU, tá? Eu me chamo professor João Paulo, sou professor do Instituto Federal do Pará, campus Belém, e essa aula é a aula número 14 para Física 1, Cinemática, ok? Então, o nosso sumário é bastante breve, né, sucinto. Eu vou falar sobre a posição versus o tempo, velocidade versus o tempo, aceleração versus o tempo e característica relevante do MRU. Então, o gráfico da posição versus o tempo, pessoal, do MRU é dado por a equação 1 aqui, olha. Então, a posição em função do tempo é a posição inicial mais velocidade vezes o tempo, tá? Então, nosso gráfico aqui em vermelho, tá? Então, eu vou contar o tempo a partir do 0 até 1 segundo, tá? Eixo horizontal e o eixo vertical, o eixo da posição em função do tempo. O nosso x0 é igual a 0 e a nossa velocidade aqui é igual a 2 metros por segundo, tá? É o gráfico aqui em vermelho, tá? Então, o gráfico é uma reta passando pela origem, logo x0 é igual a 0 e o gráfico fica x de t igual a 2t. É esse gráfico que está aqui. Essa função, se você reparar, da posição versus o tempo, é uma função crescente, porque se você aumenta x, por exemplo, de meio para 1, a velocidade vai aumentar de 1 para 2. Se você diminuir o tempo de 1 para meio, a velocidade diminui de 2 para 1. Então, esse é o comportamento de uma função crescente, inclinação para a direita. Se você tiver uma velocidade, posição em função do tempo, com um gráfico, uma reta com a inclinação nessa posição aqui, ó, invertida, se você botar um espelho aqui, invertida, passando aqui na origem, cortando, também pode acontecer esse tipo de situação, e aí a minha função vai ser uma reta do tipo decrescente. E aí, se ele passar pela origem, x0 é igual a 0, e a velocidade, em vez de ser mais 2 metros por segundo, vai ser menos 2 metros por segundo. Tá? Indo adiante, a velocidade em função do tempo no MRU, pessoal, se você aplicar aqui, olha, a derivada de uma função polinomial do primeiro grau, a derivada da posição em função do tempo é a velocidade, ou seja, vai dar V, vai dar um valor constante. Então, para o nosso caso, como a nossa velocidade é 2 metros por segundo, o gráfico é uma reta paralela ao eixo horizontal, ao eixo do t. Eixo horizontal t medido em segundos, eixo vertical é a velocidade em função do tempo. Então, perceba que qualquer instante que você escolher aqui, qual é o valor da velocidade? 2 metros por segundo. Meio, 2 metros por segundo. Qualquer valor escolhido na abscissa vai dar o mesmo valor, 2 metros por segundo, na ordenada. Tá? Então, o meu gráfico começou a contabilizar o meu relógio de 0 para t maior que 0, ou seja, de 0 para o gráfico para localização à direita do gráfico. Tá? A linha pontilhada aqui não nos interessa no momento. Já a aceleração em função do tempo, então, já que a velocidade em função do tempo é um valor que é um número, é uma constante, nesse caso aqui é 2, se você derivar a velocidade no tempo, a derivada de uma constante é sempre 0. Logo, a aceleração no MRU sempre é nula, ou seja, é um gráfico paralelo ao eixo horizontal e sobre ele, exatamente em cima do eixo horizontal. Então, qualquer valor escolhido de t aqui, o valor da aceleração sempre vai dar 0. Eixo horizontal t, eixo vertical a de t. Então, qual é a característica mais relevante desse tipo de movimento que aparece em muitas situações na cinemática, né? Esse texto aqui está errado, tá? Pode retirar esse texto aí, que foi um erro de digitação. Esse texto sai. Então fica, o que é relevante nesse movimento é a taxa de variação da posição sobre o tempo. Então, se você esquece o texto aqui e olha a tabela, o que você pode perceber é o seguinte: essa tabela está atrelada a essa figura. Então perceba que o móvel sai da posição igual a 0, tá? E um tempo de 10 horas. Esse é o tempo inicial. E aí, à medida que ele vai aumentando de 1 quilômetro o seu deslocamento, olha, de 0 para 1 quilômetro, de 1 para 2, mais 1 quilômetro, de 2 para 3, mais 1 quilômetro, de 3 para 4, mais 1. Então, você pode ir somando de 1 a 1, ou se preferir, você pega esse padrão, olha, de 0 a 1 quilômetros e dobra. Fica de 0 a 2, depois triplica, de 0 a 3, depois quadruplica, de 0 a 4. Então, ele vai percorrer, você vai fazer análise de percorrer deslocamentos sempre proporcionais à distância inicial de números inteiros. Então, vai 0, 1,
2, 3, 4, são sempre números proporcionais. Então, se você olhar o quadro aqui, a coluna do meio, então o meu deslocamento ΔX ele vai ser sempre proporcional a números inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, de ΔX, né? No caso do nosso ΔX aqui, nesse caso seria de 0 a 1 km, por exemplo. E aí, quando você olha para o tempo, você vai olhar para o tempo a mesma coisa. A mesma taxa de variação que você fez aqui no deslocamento, você vai fazer para o tempo. Então, se ele começou em 10, qual é a medida inicial nesse primeiro trecho? 10 horas para 10 horas e 1 minuto, a variação no tempo ocorreu 1 minuto. Daqui para o seguinte, a variação ocorreu 2 minutos. Daqui para o terceiro, 3 minutos. Daqui para esse ponto, 4 minutos. Então, sempre proporcionais a números inteiros do tempo, da variação temporal inicial. Então, inicialmente, ele tem um tempo de 0, né? Eu posso calibrar aqui, e aí, para variações de tempos cada vez maiores, você percorre variações temporais de números inteiros, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Se você calcular esse ΔX 0 sobre ΔT0 vai dar 0V, né? 0 vai dar 0. Se você calcular aqui, olha, se você calcular aqui ΔX1 por ΔT1 vai dar ΔX sobre ΔT, que é V, olha, a definição aqui na terceira coluna aqui. Se você calcular, por exemplo, ΔX4 dividido por ΔT4, você corta 4 com 4, fica ΔX ΔT, ΔX ΔT é V. O que você percebe é que qualquer variação que você escolher de tiésimo menos o anterior, menos o t, você vai ter sempre o valor v. Então perceba que a velocidade é constante em qualquer trecho. Então se você calcula a variação espacial sobre a variação temporal, dá sempre o mesmo valor, ou seja, a velocidade é sempre constante. Tá? A partir do t igual a 1, tá? Aqui de 0 para 1 tem uma... Para você sair de 0 para ganhar uma velocidade, você tem que imprimir uma aceleração. Logo, esse movimento não seria MRU, e sim MRUV, por exemplo. Tá? Então, se você olhar a partir do ΔT1, a velocidade nunca muda, olha, sempre ela é constante, ou seja, depois que ele saiu da posição igual a zero, repouso, ele acelera, ganha velocidade, e aí quando ele ganhar a velocidade aqui, ó, em ΔT1, ele mantém isso em qualquer instante, então a velocidade sempre será constante. A equação para aceleração em função do tempo, então, já que a velocidade é constante, ela vai ser zero. Se você pegar velocidade final menos inicial, dá zero, dividido pelo t, isso dá zero. Então a aceleração é sempre uma quantidade para o MRU nula. Então as referências bibliográficas, né, o Paul Ritz aqui do Física Conceitual, o Halliday, Física 1, né, e o Moisés no Sesvag, volume 1. Gostaria de agradecer ao FPA Campus Belém, aos estudantes no qual direcionada essa aula. Dúvidas e perguntas, deixem nos comentários, se inscrevam no canal. E termino aqui essa aula com uma frase do Galileu Galilei que diz o seguinte: falar obscuramente qualquer um sabe, com clareza raríssimos. Né? O Galileu Galilei foi um físico, matemático, filósofo e astrônomo italiano. Até mais, pessoal, e bons estudos!